Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, como a gente sempre traz aquele recado no início, né, de como está sendo o formato da nossa aula nesse momento, para que essa aula fique cada vez melhor, tá certo? Então, se você está assistindo ao vivo agora pela TV, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e é por lá que você mantém contato com a gente, tá certo? Escreve lá nos comentários se você teve dúvidas, se você está querendo dar alguma sugestão, tá certo? E em alguns momentos da aula a gente vai fazer a sugestão de que você escreva lá nos comentários para a gente saber como é que você cumpriu a proposta que a gente trouxe aqui, tá certo? E principalmente nesse momento que a gente está fazendo a primeira aula de um bloco de 3 aulas, onde a gente vai precisar que em muitos momentos os elementos que nós estudamos aqui, você faça alguma prática e descreva para nós o que foi que você achou, tá certo? E você também, colega professor, colega professora, utiliza lá nossas aulas, manda lá seus alunos assistirem, complementa o que a gente trouxe aqui nessas aulas, tá certo? Então a gente vai iniciar, tá bom? Então a gente está iniciando hoje um assunto de geometria, então esses elementos geométricos, esses termos de geometria, a gente vai tentar descrevê-los aqui, tanto historicamente, como também tentar entender na prática, né? Porque muitas vezes a gente vê a geometria só como aquelas representações no nosso livro, no nosso caderno, na aula de matemática, só que a gente vai tentar fazer uma relação entre por que está daquela forma no nosso livro, no nosso caderno, e como é que aquilo surgiu, tá bom? Então a gente vai trabalhar muito hoje a ideia da percepção, a ideia da descrição, do entendimento geométrico em cima de alguns temas que a gente vai tentar abordar, tá certo? E na sequência, as 2 aulas que vão seguir, a gente vai estudar conceitos geométricos, só que esses conceitos a gente vai tentar estudar de 2 formas. E a gente vai descobrir na aula de hoje quais são essas 2 formas que a gente vai encarar a geometria, não só nessas aulas, mas em todas as aulas que nós teremos por aqui, tá certo? Lembrando que todas as imagens, todas as animações utilizadas nessa aula são do Canva e o avatar é do Bitmoji, tá certo? Usaremos também alguns elementos de construção geométrica, mas no momento faremos referência a ele, tá certo? Então, mais uma vez lembrando que essa aula no formato digital, ela precisa que você entre em contato conosco. Então, em alguns momentos da aula vão aparecer imagens de chat, que é justamente para você escrever lá, como se fosse numa aula presencial, aquele momento que você levanta o braço e diz, professor, estou com dúvida, tá certo? Então, vai lá no nosso canal, observa a playlist da sua turma, mas também dá uma olhadinha nas outras turmas, tá certo? Tá tudo bem organizado lá e eu vou ficar aguardando seus comentários da aula, tá bom? Então, vamos começar, tá certo? Então, a gente vai ter nessa aula uma ideia de como é que a gente vai tratar a geometria nas nossas aulas, tá certo? Para a gente não começar logo com os conceitos, com as propriedades, com as técnicas que muitas vezes a gente precisa estudar na geometria, a gente vai tentar entender um pouco o papel da geometria dentro do nosso mundo, tá certo? Dentro da história da matemática e, por que não, a história das civilizações, tá certo? Então a gente vai tentar nesse primeiro momento compreender um pouco algumas situações, como eu diria, por exemplo, da geometria. É muito comum nessas imagens que você está vendo aí ser associada à geometria, né? Ou seja, um cubo, triângulo, círculo, aqueles instrumentos que a gente utiliza na geometria e por que a gente utiliza esses instrumentos e como é que eles funcionam. Será que eles sempre existiram com essa função? A gente vai tentar fazer esses questionamentos e vai tentar chegar na resposta, mas que essa resposta seja compartilhada e seja dialogada com vocês, tá certo? Então a primeira pergunta que a gente faz é quem inventou a geometria? Muitas vezes a pergunta é quem inventou a matemática e a gente vai observar que a matemática, a geometria, são invenções nossas, ou seja, nós seres humanos inventamos a matemática, inventamos a geometria para resolver problemas do nosso dia a dia, problemas do nosso cotidiano, certo? Então, diversas ferramentas, diversas soluções do nosso dia a dia, elas têm origens, parte dela, na invenção da matemática e invenção da geometria. A gente vai focar na aula de hoje um pouco mais na questão de quem inventou a geometria, tá certo? Então vamos pensar um pouco da seguinte forma, né? A gente vai passar a refletir um pouco a partir das civilizações antigas,
principalmente as civilizações egípcias e gregas, tá certo? Nessa ordem, vamos tentar entender um pouco como é que a civilização egípcia pensou elementos da geometria, quais são as contribuições que a gente tem até hoje. Da mesma forma com as civilizações, a civilização grega. Como é que essa civilização grega pensou a geometria? O que é que nós temos hoje de resultado de tanto tempo de pensamento, tanto tempo de estudo, tanto tempo de práticas? A gente vai ver que muito do que a gente falou nesse início da aula, a gente vai utilizar em todas as nossas aulas de geometria. É a ideia que a gente vai trazer nesse formato de aula digital. Pensar a geometria de duas maneiras, da maneira egípcia e da maneira grega. Mas como é que é a geometria egípcia? Como é que é a geometria grega? Então a gente vai tentar nessa primeira parte da aula fazer dessa forma aí, tá certo? Então toda vez que a gente fala do Egito, ou seja, da civilização egípcia, é muito comum a gente associar a pirâmide do Egito, ou as pirâmides do Egito, e a gente vai utilizar a pirâmide do Egito como símbolo para a gente pensar um pouco de como é que era a geometria egípcia, por que eles construíam daquela forma, porque eles utilizavam algumas técnicas para construir essas pirâmides, tá certo? Então vamos pensar um pouco também na geometria grega, né? Ou seja, quando a gente fala da Grécia, muitas vezes fala da mitologia grega, dos filósofos gregos, e a gente vai ver que é um pouco isso mesmo, né? Já que o Egito ele tinha mais uma questão prática, a gente vai ver que a geometria grega é uma geometria mais teórica, de conceitos mais abstratos, tá certo? Ou seja, a gente vai tentar fazer esse paralelo do que a prática egípcia levou para esse conceito grego, e a gente vai tentar ver como é a geometria que está no teu caderno. É uma geometria mais parecida com a dos egípcios ou mais parecida com as dos gregos, tá certo? Então, toda vez que você for fazer algo de geometria, tenta pensar dessas duas formas, tá certo? Já vou antecipando que a gente sempre vai partir da geometria egípcia para tentar chegar na geometria grega. A gente vai tentar partir de uma prática para chegar numa teoria e não o contrário, tá certo? Então a gente vai pensar da seguinte forma, né? Toda vez que a gente pensa lá no Egito, faz logo a associação com as pirâmides e observe que essas pirâmides aí, elas são construções que chamam a atenção da gente até hoje, né? Ou seja, como é que tanto tempo atrás conseguiu fazer construções desse tipo, de modo que essas construções elas parecem ser quase que impossíveis de serem realizadas sem as ferramentas que a gente tem hoje na arquitetura e na engenharia, tá certo? Mas dá uma pesquisada um pouco aí de como é que é essa construção, de como é essa concepção. Então perceba aí, né? Ou seja, a gente observa nesse vídeo aí que muitas vezes, observando as pirâmides, você se impressiona com a perfeição. Então, olha geometricamente como é que ela tem características de que a gente vai tentar descrever na aula de hoje, de como é que essas características elas aparecem na geometria. O que tem aí é uma imagem, tá certo, que eu utilizei fazendo referência a um papiro, ou seja, onde se escreviam as informações naquela época, e existe um papiro, ou seja, uma informação para a matemática muito importante, que ela que vai dar origem a muitas coisas que a gente estuda na geometria, tá certo? Ou seja, nesse papiro, ele tem referências ao período em que, as margens do rio Nilo, tá certo? Provavelmente você já estudou alguma coisa sobre o rio Nilo, aí não é o rio Nilo, tá certo? É só uma imagem para a gente tentar fazer uma referência de como é que era a prática da agricultura às margens do rio Nilo. E a gente vai ver que essa prática da agricultura, ela precisou resolver alguns problemas e a solução para esses problemas estava justamente na geometria. Aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ou seja, a matemática, a geometria servindo como solução para determinados problemas. Então vamos pensar um pouco aqui, estamos com informações lá daquele papiro de 1900 a 1600 anos antes de Cristo, bastante tempo, né? Então a gente vai tentar resgatar o que é que tinha nesse papiro de informações que vão interessar a nossa aula, tá certo? Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, que as margens do rio Nilo, como eu disse, em história você estuda bastante elementos que estão relacionados à história do rio Nilo,
Simplesmente porque é um rio que tem uma determinada característica que quando ele enche, ele inunda as margens e quando ele seca, essas margens elas são muito propícias à agricultura, ou seja, o solo se torna bastante fértil, a agricultura ela tem a sua prática às margens do Rio Nilo bastante facilitada, tanto pela fertilidade da terra às margens do Rio Nilo, como pela questão também da irrigação. Nós estamos falando isso mais ou menos naquele período 1.600, 1.900 anos antes de Cristo. E o que a gente vai tentar analisar é o seguinte, um problema que eles tinham que resolver lá era mais ou menos o seguinte. Então imagina essa simulação aí, de você ter o Rio Nilo, a água do Rio Nilo, aquelas duas barras ali são as margens, e o que tem aí agora é a representação do Rio Nilo quando ele está cheio, né? Então, como eu disse anteriormente, o Rio Nilo ele tem períodos de cheia, períodos em que a água baixa, e quando esse rio enche, ou seja, as margens elas ficam inundadas. Consequentemente, você vai observar que quanto mais inundada, você teria a seguinte situação. Aquela parte que eu estou destacando agora na imagem que aparece ali, que é o quê? É o rio, as margens, teve o período de cheia, teve o período de seca, ou diminuição do nível do rio, e aquela parte ali, a margem, ela fica bastante propícia para a plantação, no caso da prática agrícola, tá certo? Só que veja que existia um problema naquela época, e naquele papiro que eu mostrei anteriormente, existem indícios de que como é que foi feita a solução desse problema. Então, o rio novamente enchia cada vez mais, e quando ele secava, o que é que acontecia? Aquela margem ali, ela se tornava fértil, por conta das características da água do Rio Nilo. Então, plantar ali se tornava uma atividade bastante propícia para aquela região. Então, uma dúvida que vai surgir para a gente agora na aula é em cima de um problema que existia na época, né? Ou seja, imagina que você é uma daquelas pessoas que plantava a margem do Rio Nilo. Então, vamos supor que aquela parte que eu destaquei ali seja a parte que lhe cabe de você plantar, de você fazer a sua prática naquela região. Vamos supor que aquela outra parte ali seja minha, aquela outra ali seja de outra pessoa. Então dá para entender mais ou menos de que cada um tinha a sua parte. Só que se a gente observar, cada um tendo sua parte de maneira não organizada, você vai ter que gerar um problema com essa situação aí. Porque o que acontece é o seguinte, imagina cada um com aquela parte ali, e a gente viu anteriormente que o rio ele tem períodos de cheia, períodos de seca. Então imagina que o rio agora está no período de cheia, e a partir do momento que ele volta a ter o período onde o nível baixa, a pergunta agora que a gente faz é, qual é a minha parte, qual é a sua, qual é a da outra pessoa? Ou seja, era necessário ter uma organização, de modo que essa organização tivesse como solução o problema que nós acabamos de ver. Ou seja, a enchente do rio, quando ele baixa o nível, então observe que para se resolver esse problema, foi necessário você medir a terra. Ou seja, eu queria medir qual era o meu pedaço, você iria medir qual era o seu pedaço, e a partir daí a gente tem o seguinte, medir a terra, analisando essa atividade aí de medir a terra, medir tem sinônimo, ou seja, tem palavras que dão a ideia de que é metria. E terra, provavelmente você já viu, que se chama ou se tem uma relação com o termo geo. Então, juntando essas duas palavras aí, é o que a gente tem como geometria, tá certo? Literalmente mesmo, a medida da terra, fazendo referência a esse período histórico da enchente e da diminuição do nível do rio, tá certo? Então, perceba que trazendo um pouco aí de história, a gente vai perceber que nesse evento, nesse episódio, estamos partindo de uma situação bastante prática. Ou seja, medir a terra era literalmente você ir lá, medir seu pedaço para saber qual era o seu, qual era o dele, qual era de qualquer uma daquelas pessoas que praticavam agricultura às margens do Rio Nilo naquele período. E como eu disse, a gente vai fazer muito um paralelo à geometria, ao pensamento geométrico egípcio,
a gente acabou de ver que está muito ligado à prática, e a gente vai tentar ver, por exemplo, como era o pensamento geométrico dos gregos. Historicamente, a gente está falando dos gregos em períodos pós o período egípcio, tá certo? Então a gente vai ver, por exemplo, que existe um livro que faz muita referência a esse período, tá certo? Um livro que a gente vai observar que ele tem características que a gente utiliza em qualquer situação que a gente pegue, por exemplo, em livros de matemática. Que é esse livro aqui, tá certo? Chamado Os Elementos. Esse livro aqui, ele compõe um grande período histórico, porque ele feito no momento lá da Grécia, tá certo? Mas ele acaba pegando todo o conhecimento matemático, principalmente o conhecimento geométrico de muitos e muitos anos, e ele é colocado em forma de livro, tá certo? Diria que muitos costumam dizer que seria esse daqui o ponto de partida para qualquer livro, para qualquer texto de matemática que trate de geometria. Então, no livro que tu tem aí de matemática, ou no livro que tu já estudou sobre geometria, com certeza, diria, afirmando mesmo, que toda a estrutura geométrica dele está baseada nesse livro aqui, tá certo? Só que a gente vai perceber o seguinte, esse livro aí, ó, escrito há 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, esse livro, ele traz referências, ele traz ideias de que a gente vai observar que o pensamento geométrico grego, como eu estou dizendo, é um livro que trata de outros temas, mas a gente vai dar uma ênfase maior à ideia de geometria, tá certo? Lembrando que ele também faz referência a outras áreas da matemática, mas a gente vai dar uma ênfase maior à questão geométrica, tá certo? Então, quando a gente pega esse livro aqui e faz uma reflexão de como era a geometria grega na época, a gente vai perceber que todo esse pensamento grego, geometricamente falando, é uma ideia muito mais conceitual, contrapondo aquilo que a gente viu da geometria egípcia, onde era algo mais prático, a gente vai ver que todo aquele conhecimento prático pode ser sintetizado nas ideias desse livro aqui. Então a gente pode dizer que esse livro, ele é um marco para a ideia de que você tenha a ideia geométrica, que você pode observar que nesse conceito que a gente vai perceber durante essa aula, a gente vai notar muitas vezes que as referências feitas a esse livro, a gente encontra no nosso livro de matemática, só que a gente vai observar o seguinte, que para se chegar nos conceitos que estão nesse livro, a gente vai partir da prática, ou seja, a ideia que a gente tem daquela geometria egípcia, uma geometria muito mais prática, a gente vai tentar observar que nessa prática você consegue chegar a conceitos mais gerais. Então, provavelmente os conceitos que tem no teu livro de matemática com relação à geometria são conceitos gerais. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar pensar praticamente, ou seja, pensar como os egípcios faziam a geometria na prática. Não estou querendo dizer que os egípcios só faziam geometria prática. Eles tinham conhecimentos gerais, só que em comparação com os gregos, a gente vai ver que os egípcios eles eram muito mais práticos, de tentar fazer a geometria, enquanto a ideia da geometria grega é uma geometria mais conceitual. A gente vai ver isso muito nesse bloco de 3 aulas. A gente vai partir do concreto para tentar chegar no conceitual, tá certo? Então, a gente vai observar dessa forma aqui, partindo da prática e chegando de maneira mais formal, tá certo? Então, a gente vai tentar ver um pouco dessa formalização. Vou pegar vou observar no livro agora algumas situações que a gente vai perceber muitas vezes o que é que eu estou falando com relação a isso daí, tá certo? Então, você vai perceber muitas vezes no texto de geometria que a ideia formal, ou seja, é uma ideia como se fosse funcionando para todos. E a gente vai observar que a prática, ela vai muito de casos particulares. Então, a gente vai tentar usar muito essa ideia de partindo de casos particulares, será que eu posso chegar na prática? A gente vai observar um pouco dessa forma aqui, tá certo? Então, imagina lá os egípcios numa geometria muito mais prática para essa geometria muito mais formal, muito mais conceitual. Por exemplo, quando ele diz aqui em situações, ponto é aquilo de que nada é parte.
ponto é aquilo de que nada é parte. Veja que a ideia é muito mais conceitual, é a ideia muito mais formal. Para os egípcios, você vai observar que ponto é simplesmente, ou seja, uma referência na prática, né? Para os gregos, você vai observar que é algo muito mais conceitual, algo muito mais que está ligado a ideias e partindo de práticas, tá certo? Uma outra coisa que me chama a atenção nessa ideia aqui é a ideia de construir as figuras geométricas. Então, a construção geométrica, ela muitas vezes é descrita de uma forma muito detalhada e a gente vai observar que muito desse detalhamento, ele parte de uma ideia muito mais de você trabalhar aquilo da prática para você chegar no formal, tá certo? Então, eu diria que o que a gente vai trabalhar para a gente entender um pouco mais do que é essa ideia da geometria estudada a partir desse raciocínio, a gente vai ver que é muito disso, tá certo? A gente vai partir do prático para chegar no formal e a gente vai também, em alguns momentos, partir do formal para tentar enxergar isso na prática, tá certo? Então, eu diria que essa tela aqui, ela sintetiza bastante de como é o formato ou como serão nossas aulas quando a gente for trabalhar com geometria, tá certo? E o porquê disso? Porque eu percebo muitas vezes que quando a gente parte do formal, ou seja, a ideia já consolidada, a gente tem muito mais dificuldade de tentar enxergar isso na prática. Quando a gente parte do prático, a gente tem uma facilidade ou um caminho que pode ser mais fácil da gente chegar no formal, tá certo? Então, isso seria o ponto positivo da gente partir do prático para o formal. Eu não diria que seria o ponto negativo, mas um ponto que dá mais trabalho é partir do prático para o formal, porque a gente precisa pensar em todas as variantes, tá certo? Ou seja, todas as coisas que fogem àquela prática para se chegar no formal, tá certo? Então, vamos pensar um pouco aqui, ó, quando esse GIF aí mostra um pouco do que seria o prático dos egípcios, né? Ou seja, a pirâmide no plano ali, se você vira o plano, vira a pirâmide, ou seja, na prática dos egípcios, a gente vai perceber que essas pirâmides que a gente iniciou a aula tentando contemplar, né? Ou seja, dizer que era uma construção que para os dias de hoje ainda causa muito espanto, a gente vai perceber que para se chegar nesse ponto aí, a gente já falou diversas vezes na aula, a questão de prática. Será que a primeira vez que os egípcios construíram uma pirâmide, ela saiu perfeita como essa daí? É só você ver que não, né? Ou seja, existem diversas imagens que mostram testes, ou seja, tentativas de construir uma pirâmide e que não deram certo. Ou seja, a prática utilizada pelos egípcios, ela leva a você ter diversos momentos em que essa prática ela não conseguiu, num primeiro momento, chegar ao resultado que se esperava. A gente vai observar que tiveram que ter muitas e muitas tentativas, ou seja, essa pirâmide aí, observa que ela não está como aquela que a gente viu inicialmente, ou seja, para se chegar nessa pirâmide do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente consegue compreender hoje como sendo as pirâmides do Egito, observe quanto de falha, poderíamos dizer assim, foi cometido. Então, muitas vezes a gente tem que trazer essa ideia para as aulas de matemática, especificamente também as aulas de geometria. A gente não pode partir já que na primeira tentativa vai dar certo, na primeira tentativa vai funcionar sempre. A gente vai tentar trabalhar um pouco com essa tentativa e quais são as falhas que a gente vai cometer nessas tentativas até chegar de uma maneira mais, concretamente falando, de uma maneira mais formal, tá certo? Só que aquilo que a gente está tentando sintetizar como sendo o pensamento egípcio, da prática para se chegar a construções como aquela, a gente vai observar que muito dessas construções, na prática, foram o que nos levaram, no caso, os gregos a formalizar isso daí, naquele livro que eu acabei de apresentar, que são os elementos, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? No finalzinho dessa aula e nas próximas 2 aulas, a gente vai sempre tentar fazer esse diálogo com a ideia do prático levando para o formal e como é que o formal pode me ajudar no prático, tá certo? Conceitos. Como é que os egípcios entendiam conceitos, só que esses conceitos na prática? Muitas vezes a gente pensa no conceito de maneira generalizada, de maneira formal, como a gente tem a ideia da geometria grega.
Então, como é que os egípcios faziam, por exemplo, para construir um ângulo reto, um ângulo de 90 graus? Perceba que a gente pode observar na geometria grega toda aquela descrição. A gente vai observar, por exemplo, e é uma prática que eu vou sugerir a vocês, é como é que os egípcios construíam o ângulo reto. Vai ficar como sugestão de atividade para vocês, que é a seguinte. Vamos observar aqui. Ó. O ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus, bastante apresentado e utilizado na construção das pirâmides, perceba que eles tinham que, na técnica, essa técnica ela precisou ser aperfeiçoada. E é muito comum você encontrar, por exemplo, que os egípcios construíam ângulos retos da seguinte forma. Eles utilizavam uma corda, porque você não tinha os instrumentos que a gente tem hoje. Os instrumentos que nós temos hoje, eles são feitos em função dessa prática que a gente conhece dos egípcios. Então, olha como é que eles construíam um ângulo de 90 graus. Então, pegava-se uma corda, e eu vou sugerir isso como atividade, e depois escreve lá nos comentários o que foi que aconteceu. Então, pegava-se uma corda, nessa corda colocavam-se 14 nós. A primeira coisa que fazia era juntar o último com o primeiro, tá certo? Ou, desculpe, 13 nós. Juntar o último com o primeiro. Então, quando juntava o último com o primeiro, e depois os outros, fazia da seguinte forma. Mandavam uma pessoa ficar no quarto nó, outra ficar no oitavo nó. Então, quando ele juntava o primeiro com o último e fazia essa separação no quarto e no oitavo nó, ele encontrava isso daqui, ó. E esse triângulo formado dessa maneira, com esses 13 nós, e fixando no quarto e no oitavo nó dessa forma, você tinha como aquele ângulo ali sendo um ângulo de 90 graus. Então, era uma técnica que eles utilizavam para se chegar ao ângulo de 90 graus. Pega um pedaço de cordão aí na tua casa, tenta seguir essa forma. Vai 14 nós, todos separados, 13 nós, todos separados com a mesma distância e tenta ver como é que ficou e escreve lá nos comentários para a gente, tá certo? Então, essa é uma técnica e a gente vai tentar observar que essa construção vindo do prático para o formal é um pouco do que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas de geometria. A gente vai partir de ideias práticas para chegar no formal. O que seria o formal com a técnica? É o que a gente vai ver na próxima aula, esse software de geometria dinâmica, onde a gente faz as construções. Tá certo, pessoal? Então, eu me despeço de vocês com a imagem aí do que a gente vai fazer na próxima aula, as construções geométricas a partir de conceitos práticos e formais que discutimos na aula de hoje, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.